Esse é um texto de Nathan Millett, publicado no Unsplash. Esse artigo é voltado para um público evangélico e não pretende fiar-se em tecnicismos acadêmicos, mas tão somente expor de maneira tão simples quanto possível o crescimento da influência marxista no ambiente pentecostal. Se por um lado a Igreja Católica sofre há décadas com as investidas marxistas via teologia da libertação, por outro, os pentecostais foram preservados durante bom tempo deste avanço em suas estruturas por não compartilharem a mesma teologia. O fundador da teologia da libertação, Gustavo Gutierrez, e no Brasil também encontrou eco com Leonard Boff, viu a pobreza e as mazelas humanas e, ao invés de reconhecê-las como um resultado do pecado, viu uma oportunidade para a aplicação das teorias marxistas. Miller escreveu sobre isso em 2018. Em certa medida, é uma negação do poder do Evangelho e uma inversão da fé em Jesus Cristo para a fé no materialismo. A Gutierrez, a Bíblia sozinha não bastou. Não bastou para a solução dos problemas humanos. Então, foi preciso recorrer ao marxismo para superar essas dificuldades. E é a passagem sutil do transcendental para o material. Os católicos receberam influência direta da teologia da libertação e totalmente arquitetada sob os auspícios marxistas, com o seu propósito político, através de padres militantes, mesmo sob as acusações dos papas João Paulo II e Bento XVI, das suas tendências materialistas. Do lado pentecostal, essa teologia que forjou foi a norte-americana, da qual herdaram um forte assento conservador. Embora alguns líderes pentecostais em algum momento tenham apoiado governos de viés marxistas, como em 2006 na eleição de Lula, Manuel Ferreira, líder da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério Madureira, e a Igreja Universal do Reino de Deus, eram muito mais projetos pessoais ou institucionais do que resultado de um movimento político em que o povo estaria esclarecido. Não era baseado numa teologia fundamentada especificamente. Tanto é assim que na última eleição os evangélicos desembarcaram praticamente em peso das plataformas esquerdistas e ajudaram a eleger o governo que se apresentou contra a ordem ideológica, econômica e política vigentes até 2018. Essa teologia pentecostal, considerada por muitos incipiente, nunca teve nem perto pretensões secularistas em seus fundamentos. Ao contrário da teologia da libertação, que nasceu orientada por premissas marxistas e teve, desde o seu nascimento, uma proposta política de engajamento dos fiéis, fazendo uso político da Bíblia e embutindo ideias marxistas para corromper os ensinamentos de Cristo. Miller escreveu sobre esse assunto em 2018. E, bom, ao final, a origem conservadora do movimento pentecostal, ele ajudou a preservá-lo da influência marxista desde a agitada década de 60 até o início do século XXI. Então, a solução marxista para o cristianismo não é de hoje que o marxismo mira os seus rompantes contra a religião desde os primórdios do esquerdismo. Desde aquela época, ele atacava o cristianismo. Na Revolução Francesa, por exemplo, os líderes jacobinos mudaram o nome da Catedral de Notre-Dame para Templo da Razão. E em seguida promoveram o massacre de Vendée,
E dentre tantas atrocidades que cometeram, destaca-se a prática de afogamentos em massa. Um evento que repleto de detalhes que não compensa nem citar. Mas apenas porque os seus cidadãos eram católicos, eles passavam por isso. Horowitz, em 2018, relata esse acontecimento. Na Rússia, no início do século passado, os discípulos de Marx eles baniram o ensino religioso e tornaram crime a crítica contra o ateísmo e incendiaram 100 mil igrejas. Quando padres demandaram por liberdade religiosa, eles foram sentenciados à morte. Ou seja, entre 1917 e 1955, 130 mil padres da Igreja Ortodoxa Russa foram presos. 95 mil desses foram executados por pelotões de fuzilamento. Já nos Estados Unidos, em dezembro de 2013, na escola primária Helen Hunt Jackson, em Temecula, na Califórnia, um professor proibiu a garotinha Brian Williams de recitar um versículo da Bíblia enquanto segurava um enfeite da estrela de Belém e contava a história do nascimento de Jesus. A menina foi interrompida no meio do verso sob a ordem expressa do professor: vá sentar-se. Pasmem, mas a humilhação pública impingida a uma garotinha no primário, negando-lhe a liberdade de expressão, foi feita em nome da liberdade. Segundo Robert Tyler, conselheiro geral da Advocates for Faith and Freedom e advogado de Brian Williams, aspas, a desaprovação e hostilidade a que os estudantes cristãos têm sido submetidos nas escolas públicas nos Estados Unidos se tornaram epidêmicas, fecha aspas. Isso foi citado por Kendall Sheen em 2014. Então são muitos escritores que afirmam que não tem nada mais surreal e totalitário que usar a ideia da liberdade religiosa para suprimir a liberdade religiosa de outros. Outro acontecimento emblemático que ilustra o pensamento marxista em pleno funcionamento contra o cristianismo foi quando Barack Obama, em abril de 2009, antes do seu discurso na Universidade de Georgetown, ele ordenou que um monograma simbolizado o nome de Jesus fosse coberto enquanto ele estivesse falando. Pasmem, no Brasil nós temos documentação insuficiente para casos assim. O que se sabe que é extremamente difícil de algum aluno em universidade pública conseguir um orientador para temas que contrariem a agenda marxista. Isso é fato. Temas conservadores ou que tratem do protestantismo, do pentecostalismo, sob viés contrário ao marxista, tem boicote corporativista velado. A hegemonia do marxismo nas universidades brasileiras cria esse obstáculo artificial que impede o florescimento do contraditório e do diálogo saudável entre os contrários. Se é que se pode dizer saudável o diálogo com defensores de ditaduras que assassinaram milhões no século passado. No ZEWA, nos Estados Unidos, através do caso Angel V. Vitale, foi praticamente imposto que o sistema de ensino público americano estabelecesse seu próprio Ministério da Verdade. Marxistas construíram um muro de separação entre igreja e Estado, obrigando-se a reescrever a história e adequar o passado ao discurso presente. Ou seja, as escolas foram proibidas de descrever as ordens religiosas das liberdades americanas sem violar Angel Vitale. E por esse motivo, os peregrinos tiveram de ser excluídos
dos livros didáticos das escolas norte-americanas apenas por serem cristãos protestantes, calvinistas. Incrível, mas é real. E não ficamos de fora quando se trata de tentativas de reescrever a história, censurando livros. Já chegamos ao ponto de proporem queimá-los quando não se enquadrarem nas narrativas marxistas, se for necessário.